todos. Eu sou a Maria do Milton. Sou o Milton da Maria. Nós somos coordenadores do Ministério da Unidade Familiar da Igreja Metodista em Santo André. E também fazemos parte do Mirefá. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante. O convidado de hoje é o pastor Carlos Guilherme, da nossa Igreja Metodista aqui em Santo André. E o tema é medo. Vamos ver realmente o que Deus tem a nos dizer com esse tema. Venha conosco. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Você já sentiu medo? Normalmente quando nós sentimos o coração acelerado, os músculos tensos, quem sabe até um certo tremor, as palmas das mãos suadas, aquele suor gelado percorrendo o nosso corpo, nós identificamos a presença do medo na nossa vida. De fato, o medo, ele gera em nós algumas reações muito típicas. Uma delas é a de corrermos. Já que não sabemos o que fazer, como lidar, nós escapamos daquilo que nos ameaça. Podemos também adotar uma postura passiva, como alguns animais fazem na natureza, e mesmo nós, em momentos de extremo terror, nos encontramos paralisados diante dessa experiência que se revela avassaladora. Outras reagem com violência. É como aquele gato que está acuado em um canto da casa e até um bicho pacífico e muito menor do que você, mas ele voa. O medo desperta estas reações de corrida, de paralisia ou de agressão. E nós precisamos, para termos uma vivência familiar saudável, edificar um lar na presença de Deus, tratar as nossas emoções e reações diante da vida, buscar uma orientação bíblica para a nossa caminhada. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da Bíblia. O primeiro deles está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso 7, em que Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu acho importante destacar que o medo é parte da vida. E de fato, só existe coragem se nós nos dispomos a enfrentar as ameaças da vida. Nós não vivemos num mundo pronto a nos oferecer tudo o que a gente precisa. Muito cedo nós percebemos que as pessoas têm vontades distintas da nossa. Muito cedo nós percebemos que às vezes a nossa vontade entra em conflito com a vontade do outro. Sem falar, claro, num momento como este que vivemos de uma pandemia avassaladora, em que todas nós nos sentimos ameaçados na nossa integridade física. Muita gente morrendo, muitas perdas. Então é muito claro, é muito evidente que nós vivemos num mundo que não está pronto, não está aí para satisfazer aos nossos desejos. Isso nos põe numa situação de fragilidade diante da vida, porque de fato, nesse mundo hostil, se o pai ou a mãe ou a figura responsável por nós não nos acolhe, não nos educa, não nos alimenta, não nos veste, não nos protege, nós morremos. A tartaruguinha muito cedo sai do ovo e já procura o mar. Nós, seres humanos, temos um ritmo mais lento da vida e dependemos das pessoas, e dependemos de convívio, dependemos desta estrutura criada por Deus, a nossa família, para nossa provisão das necessidades, mas também para gerar um espaço de paz, de tranquilidade e de segurança.
O medo vai embora quando nos sentimos seguros, seguras. É por isso que a criança corre para perto do seu pai, da sua mãe, ao se ver ameaçada ou diante de algo desconhecido. E por isso Paulo está lembrando a Timóteo que precisava lidar com pessoas da sua comunidade, precisava lidar com os seus temores, os seus receios, de que Deus nos possibilita a coragem de viver, de nos posicionarmos, de corrermos atrás daquilo que é necessário, de nos expormos, de praticarmos este poder, este movimento, a palavra original, que Deus provoca em nossas vidas através do Espírito. Nós não precisamos ficar paralisados. Deus nos põe em movimento pela ação do seu Espírito. Nós também podemos fincar pé naquilo que é importante. O amor muitas vezes nos faz adotar esta postura de oferecermos a nós mesmos. E quem ama não vira as costas, não sai correndo, não sai em disparada, mas permanece ali, entendendo que muitas vezes é assim que Deus quer trazer uma palavra, quer trazer a provisão, quer trazer uma resposta à situação desafiadora. Então o amor também nos faz permanecer ali, muitas vezes, quando todos já foram embora. Mas Deus também nos dá moderação, equilíbrio para sabermos dosar as coisas e para não cedermos aos nossos impulsos. Porque muitas vezes, dentro de casa, meu irmão, minha irmã, quando o clima esquenta, a gente perde as estribeiras. E se a gente for olhar lá no fundo, muitas vezes a nossa reação agressiva é reveladora de um medo profundo. As crianças muitas vezes ficam agressivas porque se sentem inseguras quanto ao amor dos seus pais, quanto ao valor que elas têm diante da vida, e nós muitas vezes na vida adulta reproduzimos isso. Nós agredimos porque na verdade nós tememos perder. É como um pai, uma mãe que diante de um filho que se escapou por pouco de um acidente, tem vontade de chacoalhar aquele filho, aquela filha, fazer assim como alguns brincam, né, daqueles tabefinhos. Na verdade, não é porque a gente quer machucar o filho ou a filha, mas porque perdê-los gera em nós um medo tão grande que às vezes a nossa reação por palavras e por gestos é agressiva. Por isso, moderação é importante, porque a gente precisa dominar a nossa agressividade. Diante do medo, é preciso ter a coragem de agir, a coragem de permanecer onde somos necessários e o equilíbrio para não nos deixarmos levar por emoções e impulsos que muitas vezes são destrutivos. Outro verso que eu quero compartilhar, também dentro deste escopo do medo, é uma conhecida passagem na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, na qual ele diz: no amor não existe medo. E esta é uma lição importante, porque ele segue: antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aqui, João não está dizendo que nós não vamos sentir calafrios, que nós, diante de uma pandemia, não vamos nos sentir inseguros, porque estes impulsos de paralisia, de correr, são impulsos de sobrevivência. São próprios à nossa essência. Foi Deus quem nos deu. Mas o que João está dizendo é que Deus não nos chantageia. Deus não joga com a nossa insegurança
e com o nosso medo para nos ter junto a si. Por exemplo, o verso anterior, o verso 17, fala sobre o dia do juízo, o acerto de contas cósmico. E fala que nestas circunstâncias, diante desta realidade, é que o amor é em nós aperfeiçoado. Porque quem tem fé, quem crê, sabe que Deus não lhe abandonará, nem no final dos tempos. Tem esta segurança existencial diante da morte, diante do além, diante das coisas que nós não controlamos. E por isso, no amor não existe medo. Porque Deus não usa da nossa fragilidade e da nossa insegurança como um mecanismo de chantagem e manipulação emocional. Pelo contrário, Deus demonstra o seu afeto. Deus estende os seus braços e o seu abraço a você e a mim, meu irmão, minha irmã, para que a gente aprenda a não jogar com as emoções dos outros, com os medos dos outros. Quantas vezes nós fazemos as coisas por medo? Somos criados muitas vezes nesse paradigma. Meu filho, minha filha, não faça isso, não faça aquilo, porque senão o papai e a mamãe não vão mais gostar de você. As crianças são criadas com medo do abandono e aprendem a relacionar o seu comportamento com a aceitação da figura paterna, materna, dos seus responsáveis, com a aceitação das pessoas ao redor. E por isso nunca se encontra consigo mesma, nunca se encontra com Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse o perfeito amor que lança fora o medo. Porque Ele nos dá segurança de que nada do que façamos vai nos fazer Deus nos amar mais. Mas também nada do que porventura venhamos a fazer nos fará com que Ele nos ame menos. Tudo o que daí existir no nosso comportamento, na maneira de amarmos ao nosso cônjuge, de educarmos aos nossos filhos, haverá de surgir deste amor primário, deste primeiro amor, o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, o medo existe. Vivemos em um mundo que se revela ameaçador muitas vezes. Mas lembre-se, você foi amado por Deus. Você foi amada por Deus. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Um amor que nos sustenta. Um amor que se entrega por mim e por você. Um amor que nos dá poder, movimento. Um amor que nos enche deste transbordar de graça para amarmos as pessoas. Um amor que equilibra a nossa vida e não nos deixa abandonados diante dos nossos medos. Por isso, a gente aprende a reconhecer o medo. A gente aprende a controlar os nossos impulsos. Mas a gente também aprende a confiar em Deus, porque este perfeito amor lança fora todo o medo. Que você se sinta amado e amada por Deus. Que o seu lar seja um ambiente de paz, de tranquilidade, de segurança, de confiança, porque Deus, através do seu Espírito, se move em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.